Eu gosto muito de contar história, então quem for aqui seguir o canal, eu espero que você siga. Eu vou contar algumas histórias, eu vou contar algumas coisas interessantes que aconteceram, que eu pude acompanhar, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, de casos de mentoria, né? E eu lembro que uma vez eu tinha a empresa consultoria, ela era muito focada no segmento automotivo, né? Segmento que é um segmento, obviamente, forte, continua sendo muito forte mundialmente. E, e chegou um certo momento que uma decisão estratégica, a gente decidiu não se especializar ou não nichar, né, no segmento automotivo, e a gente acabou indo para outros segmentos. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma ida ao segmento da hotelaria e do turismo, ou seja, uma área muito diferente, mas uma área que eu gostava muito, porque eu viajei muito. Eu tive oportunidade, numa dessas viagens, de conhecer um grande amigo. Se for possível, eu vou trazer ele aqui numa entrevista futuramente, que é o Dr. James Lamprecht. E na época o Dr. James, ele é uma pessoa que hoje vive nos Estados Unidos, mas a origem dele é francesa. E o James, ele foi um especialista, um guru na década de 80, né? Uma das pessoas mais respeitadas quando o tema era qualidade, né? Você falava em qualidade, você falava em normatização, processos. Na época se falava muito de normas, né? De ISO 9000, QS 9000. E o James era o cara. Inclusive, quando se começou a falar na parte de meio ambiente, né? Cuidados de meio ambiente, o James também era o cara um estudioso, uma pessoa assim diferenciada. E eu conheci o James num evento, e aí ele é uma pessoa muito divertida, e a gente começou a brincar nesse evento, a conversar dos problemas que a gente tinha, não só no evento, mas os problemas que a gente tinha nos hotéis, nos restaurantes, a qualidade que muitas vezes deixava a desejar, né? Isso eu estou falando dos Estados Unidos. E no Brasil ainda, na época, a gente não tinha uma hotelaria desenvolvida. A hotelaria brasileira era basicamente de hotelaria familiar, né? Eram donos de hotéis, as redes não estavam no Brasil, enfim. E eu achei tudo aquilo lá muito bacana, muito legal, e resolvi estudar um pouco, resolvi trabalhar um pouco nessa área, nesse nicho de qualidade, né? E é engraçado como isso teve um momento, né? Se falava muito em qualidade, década de 80, década de anos 90 também. Se falava muito de qualidade, a qualidade era uma bandeira que tinha que ser defendida, as empresas querendo mudar, as empresas querendo colocar indicadores de qualidade, fazer. Eu sei que eu fui aí trabalhar então com essa questão da qualidade, né? Discuti um pouco com especialistas aí da área, e comecei justamente com essa parte de hotelaria, depois apartamentos de serviço, não só de serviços, mas a parte de indústria. E o James foi uma pessoa que me inspirou, por exemplo. O James eu posso considerar um mentor aí do meu trabalho. Até hoje a gente tem boas conversas, e recentemente eu fui visitá-lo nos Estados Unidos. E ele continua sendo uma pessoa que eu respeito muito. E dando um exemplo só, uma dessas visitas que eu consegui fazer, eu fui convidado para conhecer o sistema de serviços, né, de excelência em serviços de uma rede hoteleira americana chamada Ritz-Carlton, né, uma rede super famosa que depois foi comprada pela Marriott. E é uma rede assim que você fica surpreso como é que se coloca a qualidade de serviço, né? Qualidade de atendimento à frente do negócio, e como isso é a alavanca do negócio, como isso faz com que o negócio acabe sendo um negócio próspero. E os detalhes, né? O cliente é tratado aos detalhes. E quando me contaram isso, me falaram um pouco, eu tinha lido, tinha feito uma série de pesquisas e tal, e aí eles me convidaram para conhecer alguns dos hotéis. Eu tive a oportunidade de fazer uma espécie de um estágio e conhecer tanto na parte de gestão, a parte de estratégia. E numa dessas idas, né, eu acabei visitando algumas unidades nos Estados Unidos e uma unidade na Europa, em Barcelona, na Espanha. Eles tinham um grande hotel na época lá. E numa dessas idas aos Estados Unidos, na sede da Ritz-Carlton, eu cheguei lá num dia e fui recepcionado lá pela uma pessoa que era o diretor do programa de qualidade deles. E falando com ele, de repente toca o telefone e ele fala assim: puxa, mas eu vou ter que parar um pouquinho a conversa aqui, porque o presidente acaba de me chamar,
e a gente acaba de receber um prêmio, né? Esse prêmio é um dos prêmios mais, na época, um dos prêmios mais famosos nos Estados Unidos, depois do Oscar, né? Toda empresa gostaria de ganhar, que era o Prêmio Nacional da Qualidade. E aí, muita coincidência, quando ele estava saindo assim no corredor, chegou o presidente, e o presidente estava com o prêmio na mão, né? E aí eu tive a honra de ver ali o prêmio sendo recebido pela empresa. Praticamente fui a primeira pessoa externa à empresa a ver um prêmio bonito. Na época eu não me lembro quem era o presidente, mas é o presidente americano que entregava o prêmio oficialmente, né? E isso me marcou muito, né? Essa questão a questão da qualidade de serviço. Aí aconteceu que lá pelos anos 2000, começou nos anos 2000, a questão de qualidade passou a ser um assunto já menos importante, vou dizer assim. Não, obviamente não deixou de ser importante, mas saiu um pouco do radar, né? Mesmo dos livros, nos treinamentos, em convenções, passou a ser, se falava muito em qualidade, e aí isso acabou caindo um pouco em desuso lá nos anos 2000. Mas eu costumo brincar, e a gente, falando até com o James agora recentemente, que esse assunto deveria ser retomado, né?